Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a parte de anatomia dental, né? Na aula passada nós falamos sobre anatomia bucal, as noções de anatomia bucal, e hoje nós vamos falar sobre anatomia dental, tá bom? Para vocês terem um conhecimento, né, da nossa área de trabalho principal, que é a boca, as arcadas dentárias e os dentes propriamente ditos, tá joia? Então, gente, a anatomia dental é um segmento da anatomia dedicado ao estudo da estrutura dental humana, tanto desenvolvimento, morfologia, função e contato entre eles, que a gente chama de oclusão. Então, gente, nessas aulas que a gente vai ter agora, né, a gente vai estudar toda a parte da anatomia dental, certo? Para vocês terem noção de como é a função, quais são as principais funções dos dentes, das arcadas dentais, tá certo? Estudar a forma dos dentes, tanto a função como a forma, como a importância da manutenção da saúde bucal, da saúde dental e também da oclusão dentária, né? Que a oclusão é quando a gente está com as duas arcadas fechadas. A gente usa o termo oclusão, que é quando as arcadas estão ocluídas, quando elas estão fechadas, tá? Então, dentro da anatomia dental a gente vai fazer um estudo do dente especificamente e das arcadas dentais, tá bom? Então, aqui a gente vai ver uma imagem, né? Como se a gente retirasse as arcadas dentais da nossa face, né? Aqui seria a arcada superior e aqui a arcada inferior. Lembrando que a arcada superior, a arcada superior, né, contém todos os dentes superiores e a arcada inferior contém todos os dentes inferiores, tá? A arcada superior ela fica na maxila e a arcada inferior na mandíbula, tá? Que a mandíbula é o osso móvel que vocês já estudaram na parte de anatomia bucal. Então, gente, não tem como a gente estudar anatomia dental sem a gente conhecer o dente, né? Os dentes são órgãos calcificados, implantados nos alvéolos e gengivas de ambos os maxilares, maxila e mandíbula. Sua principal função consiste em triturar e converter os alimentos em partículas diminutas que possam ser ingeridas e digeridas. Auxiliam na formação das palavras e contribuem a dar expressão ao rosto. Então, gente, vamos falar propriamente do dente, né? Das arcadas dentais, dos dentes propriamente dito. A gente poderia dizer que o dente tem inúmeras funções, tá? Inúmeras funções. Mas se a gente fosse citar as principais delas, as principais funções dos dentes seriam o quê? A trituração dos alimentos para promover uma correta digestão, né? A gente não tem como a gente deglutir o alimento por inteiro, né? Isso prejudica todo o processo da digestão. Então, o alimento, antes de ser deglutido, para ser digerido, ele precisa ser triturado. E a trituração dos alimentos é de função dos dentes, tá bom? Então, os dentes têm fundamental importância no processo da digestão, inicial da digestão, que vocês vão lembrar que eu já falei para vocês que a digestão começa já na boca, né? Através desse processo. Sem falar que, dentre as várias funções dos dentes, né? Fora essa parte de trituração dos alimentos, a gente vai ter a formação das palavras. A gente consegue articular e falar, em grande parte devido à presença dos dentes, tá? As pessoas que não têm dentes por algum motivo ou que perderam os dentes, elas têm dificuldade em articular as palavras, em falar, em se comunicar, tá? Porque os dentes têm importância também nesse sistema, assim como também da expressão do rosto, né? A gente sabe que os dentes, além de todas as suas funções,
importantíssimas, eles têm uma função estética também muito importante, que é de dar expressão do rosto. Uma pessoa que não tem os dentes, ela não tem expressão, ela fica chamada aqui, fica com a boca murcha, o rosto perde toda aquela dimensão vertical, entendeu? Então a gente vai encontrar aqui algumas das principais funções dos dentes, das arcadas dentárias, tá? Lembrando sempre que os dentes são órgãos calcificados, tá bom? Implantados nos alvéolos e gengivas, de ambos cobertos por gengivas, né? Tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, gente, aqui tem um corte, né, ósseo da mandíbula e da maxila, mas é mais porque eu queria mostrar para vocês os alvéolos, tá? São essas cavidades onde os dentes ficam implantados. A gente chama de alvéolo dental, tá bom? São os alvéolos. Se a gente fizer um corte transversal, a gente consegue ver que são cavidades no osso alveolar. O nome desse osso seria osso alveolar. Esse osso aqui seria o osso alveolar, que fica na mandíbula, e esse aqui na maxila, o osso alveolar da maxila e o osso alveolar da mandíbula. E no osso alveolar a gente vai encontrar os alvéolos, que são os compartimentos onde os dentes ficam implantados. Então, aqui a gente vai ver uma imagem, né, de um alvéolo, esse dente recém-extraído, tá? Aqui tem um dente recém-extraído, o dente foi extraído e logo que é extraído a gente consegue visualizar bem esse alvéolo aberto, tá bom? Esse é o alvéolo dental, que é a cavidade onde o dente fica implantado. Né? Aqui a gente vai ver mais uma figura, tá bom? Aqui seria a arcada superior, aqui a arcada inferior, aqui a mandíbula e aqui a maxila, tá? Esse osso aonde se encontram os alvéolos dentais e aonde os dentes ficam alojados, né? A gente chama de osso alveolar. Essa parte aqui é onde ficam os dentes implantados, tá? Então, o osso alveolar é onde o dente fica encaixado. E é recoberto por gengiva, né? Aqui e aqui a gente vai encontrar o quê? Gengiva que recobre o osso alveolar, certo? Então, gente, vamos falar um pouquinho dos dois principais tipos de dentição que a gente vai encontrar, tá certo? Que é a dentição decídua, que a gente chama de leite, né? Muita gente chama de dentição de leite, dente de leite, mas o nome que a gente usa na odontologia é dentição decídua, tá? Então, nos primeiros 6 meses de vida, o bebê já começa a apresentar os primeiros dentes decíduos, né? Os dentes de leite. Ao todo, constitui-se 20 dentes na boca da criança, né? Depois que todos os dentes de leite, todos os dentes decíduos nascem, o total de dentes de leite, normalmente, na boca de uma criança, são 20 dentes, tá? Normalmente, com 6 anos de idade, a criança já apresenta todos os dentes decíduos. Até os 6 anos, né? Depois disso, começa-se o quê? É iniciada a etapa de dentição mista, onde encontra-se dentes decíduos e permanentes, tá? Então, normalmente, nos primeiros 6 meses de vida, a criança já começa a nascer os primeiros dentes de leite. Quando chega aos 6 anos de idade, começa a haver a troca de dentes, tá? Nesse período que está havendo a troca de dentes, de dente de leite por dente permanente, a gente chama esse período de dentição mista. Por quê? Porque tem tanto dente de leite quanto dente permanente, que está nascendo ali. Então, nesse período, a gente chama de dentição mista. O dente decíduo, ele é menos mineralizado do que o dente permanente. A cor é mais esbranquiçada e costuma ser muito menores que os dentes permanentes, tá bom? Então, aqui a gente vai ver uma arcada de dente decídua, tá? Dente de leite, dente decíduo. Se a gente comparar com um dente de leite com um dente permanente, né? O dente decíduo com o permanente, o dente decíduo ele é bem mais branquinho, bem mais esbranquiçado. Por isso que muitas vezes, quando a criança começa o período de dentição mista, a gente começa a notar uma diferença na cor dos dentes. Por quê? Porque os dentes permanentes,
naturalmente eles são mais amarelados do que os de leite. Os de leite são mais esbranquiçados, mas isso é um processo normal, é um processo natural, tá? E além de serem mais esbranquiçados, os dentes de leite são menores, de tamanho menores do que os permanentes. Então, mais sobre os dentes descidos, né, é que eles servem como guia para a erupção dos dentes permanentes. A dentição decídua é importante para o desenvolvimento da fala, mastigação e servem para manter espaços para os futuros dentes permanentes, gente. Então, assim, a presença da dentição decídua, ela é de extrema importância por vários motivos, né? Também pela trituração do alimento, quando a criança já começa o processo de se alimentar, né, com alimentos diferentes do leite materno. Então a criança já tem que começar também o processo da mastigação para que ocorra uma digestão da melhor maneira possível. Também importantíssimo para o processo de iniciação da fala da criança, a presença dos dentes descidos, tá? E muito importante também para manter o espaço do dente permanente. O dente descido está ali e ele é importante por vários motivos, tá certo? Então, não existe justificativa para que não haja um cuidado com a dentição decídua. Mesmo a gente sabendo que em certo momento esses dentes decíduos, eles vão ser trocados pelo permanentes, pela dentição permanente, é de extrema importância que se haja um cuidado com a dentição decídua, porque ela é importante em vários aspectos, tá? E mais na frente a gente vai estudar mais a fundo essa parte da odontopediatria. Então, aqui a gente vai conseguir ver um corte, tá? Em que a gente consegue ver uma dentição decídua e os dentes permanentes se formando aqui, ó. Aqui são os germes dos dentes permanentes, intraósseo, isso aqui está dentro do osso, tá? A gente não consegue ver. Aqui a dentição decídua, que é o que a gente consegue ver na boca, e aqui está por dentro do osso. Então, vai chegar um momento que esse dente, vai chegar a hora dele nascer, esses dentes permanentes, eles vão empurrar o dente de leite, tá? Num processo natural. E é importante que esses dentes de leite estejam aqui, porque eles vão servir de guia para a erupção dos dentes permanentes, para que esses dentes permanentes nasçam no lugar correto. Quando se perde o dente de leite muito precocemente, antes do tempo, é muito provável que os dentes permanentes depois nasçam fora do lugar, porque ele perde o guia dele, certo? Porque o dente decíduo, além de todas as suas funções, ainda serve de guia da erupção do dente permanente. Então, o consumo de açúcar junto a uma inadequada higienização bucal pode levar a um risco maior de desenvolver cáries nos dentes descidos, o que também é conhecido como cárie de mamadeira, mais comum em crianças com idade inferior a 3 anos, tá? É bem comum a gente ver uma certa negligência na escovação das crianças, né? Principalmente das crianças menores. Além dessa negligência numa boa higienização bucal das crianças, um alto consumo do açúcar nessa época. Isso leva normalmente a problemas sérios na dentição decídua das crianças, tá certo? Existe esse tipo de cárie que é chamado cárie de mamadeira, né? Onde não há uma correta higienização dos dentes das crianças, e elas passam a ter sérios problemas de saúde bucal, podendo chegar nesse contexto aqui, tá? Que é um contexto bastante grave, em que já houve total destruição dos dentes decíduos superiores, praticamente total destruição dos dentes inferiores. Isso é causado através de cárie, tá? O que causa isso realmente é cárie, o que causa isso é falta de higienização, o que causa isso além da falta de higienização, é um alto consumo de açúcar durante os primeiros anos de vida, tá? Isso aqui esse tipo de cárie a gente chama de cárie de mamadeira.
né? Então, provavelmente, esses dentes terão que ser extraídos, a maioria deles, não tem mais como recuperar, e tem que haver uma reabilitação, aí uma situação bastante complicada, mas que a gente vê até com uma certa frequência, principalmente nas populações mais carentes, que não têm acesso à informação, nem a uma boa higienização, tá? Então, vamos falar um pouquinho da dentição permanente, né? Que é aquela que se segue à dentição decídua, a dentição de leite. Aproximadamente aos 12 anos, a criança já pode apresentar, criança não, né? Pré-adolescente, já pode apresentar em sua dentição apenas os dentes permanentes. Nessa idade, quase todos estão presentes, quase todos os dentes permanentes, tá? Com exceção dos terceiros molares, conhecidos como sisos, que vão surgir depois, normalmente entre os 16 e os 20 anos. Uma dentição permanente completa apresenta 32 dentes, tá? Então lembre-se, a dentição decídua completa apresenta 20 dentes e a dentição permanente completa apresenta 32 dentes, quando já nasceu os terceiros molares, tá? Então a sequência é essa: dentição de leite até os 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade, começam-se as trocas dos dentes decíduos pelos dentes permanentes, onde a gente vai ter uma situação chamada de dentição mista, certo? Dentição mista, onde a gente vai encontrar dentes de leite, dentes decíduos e dentes permanentes ao mesmo tempo na boca. Por volta dos 12 anos, normalmente todos os dentes decíduos já foram todos retirados, né, todos perdidos num processo natural, e todos os dentes permanentes já estão erupcionados, exceto os terceiros molares, que nascem por volta dos 16 a 20 anos de idade. Gente, isso é normalmente. Pode existir alterações? Pode. Tem criança que troca os dentes mais cedo, tem criança que demora mais, mas isso aqui a gente está falando normalmente, tá bom? Então, existe um total de 32 dentes, como eu já falei, na cavidade oral de um adulto com dentição saudável, tá? Então, desses 32, 16 são fixados à maxila, ao osso maxilar superior, né, que é na arcada superior, e 16 na mandíbula, na arcada inferior, tá certo? Aqui a gente vê uma imagem, né, onde a gente vê a arcada superior e inferior. Do jeito que essas arcadas estão aqui, a gente disse que esses dentes estão em oclusão. Por quê? Porque eles estão em contato entre si, tá? Eles estão ocluídos. As arcadas estão fechadas, estão ocluídas. Então, gente, vamos falar um pouquinho da divisão anatômica dos dentes, tá? Aqui a gente vai conhecer como é que o dente se divide anatomicamente, como é a anatomia de um dente, tá? Então, se a gente tirar um dente, né, aqui a gente vai ver que o dente tem a coroa, que é essa parte daqui. A coroa do dente é a parte que fica exposta, é a parte que a gente vê na boca, tá? É a coroa do dente. Essa parte daqui é a raiz do dente, que é a parte que fica dentro do osso alveolar, dentro do alvéolo, tá? Essa parte daqui mais amarelada é a raiz do dente. Em situações normais a gente não vê nenhuma parte da raiz do dente, tá? Ela fica toda intraóssea e a coroa é a parte que a gente vê na boca, tá? E aqui é a parte que a gente não vê, a raiz. Entre a coroa e a raiz, a gente vai achar o colo dental. A gente chama essa região aqui de colo, que é a região que divide a coroa da raiz. A parte que fica na boca é a coroa, que a gente vê, que é visível, e a parte que fica dentro do osso é a raiz dental. Então, a gente falou da parte da divisão anatômica, agora a gente vai conhecer a composição dos dentes, né? De que os dentes são formados, quais são os tecidos que os dentes são formados. Então,
a gente tem principais 4 tecidos dentários, que é o esmalte dentário, a dentina, o cemento e a polpa, tá? São esses 4 componentes que a gente vai encontrar em todos os elementos dentais saudáveis, tá? E a gente vai estudar agora cada um separadamente. Então, gente, aqui a gente vai ver um corte, como se a gente pudesse cortar um dente ao meio, tá? Um corte transversal, onde a gente vai ver as principais componentes do dente, tá? Essa parte do dente que fica mais exposta, que é a parte mais clarinha do dente, que fica mais superficial, é a primeira camada do dente, o primeiro tecido dentário, é o esmalte dentário, tá? É o esmalte do dente. A camada que fica abaixo do esmalte, o esmalte a gente só encontra na coroa do dente, tá? O tecido que fica por baixo do esmalte e que também a gente encontra na raiz do dente e na coroa, que é todo esse tecido aqui bege, marrom clarinho, tá vendo? Todo esse tecido aqui marrom clarinho, que a gente vai encontrar tanto na coroa quanto na raiz, que fica um pouco mais interno do que o esmalte, se chama dentina. E o tecido que se encontra mais internamente, mais profundamente do dente, se chama-se a polpa dental, que é essa parte avermelhada que tem tanto na coroa quanto na raiz, tá? Tanto na coroa quanto na raiz, que é essa parte mais interna, que é a polpa dentária. A gente vai estudar de um por um para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Aqui é a gengiva, que recobre, aqui seria a parte, ó, o osso, tá, gente? Essa parte aqui amarelada é o osso alveolar, onde o dente se implanta no osso, certo? Aqui também, osso. Por cima do osso é a gengiva, tá? Aqui não mostrou, não tá apontando, mas lá na frente eu vou mostrar para vocês. Mas essa aqui, recobrindo a raiz, tem um tecido chamado de cemento, recobrindo toda a raiz do dente, tá? É o tecido chamado cemento, que é essa linha marrom aqui, ó, circunda. Depois entre a gengiva e a dentina, tá vendo? Ó? A gente vai encontrar o cemento. Aqui, toda essa linhazinha marrom. Então, o esmalte dentário. O esmalte é a estrutura mais rica em cálcio do corpo humano e também a mais dura. Contém 97% de sais de cálcio e 3% de água e matéria orgânica, especialmente proteína. O esmalte é a substância que cobre a coroa anatômica do dente e é a substância mais dura do corpo e ela é translúcida, tá? Ela não é opaca, ela é translúcida. Através do esmalte você consegue ver, o que a gente consegue reflete é a cor da dentina, tá? Que fica ali por baixo. Então, o esmalte dentário é um tecido extremamente duro, né? Como a gente já acabou de ver, onde é praticamente formado 97% de esmalte dentário é cálcio, tá? E como a gente acabou de ver, o esmalte dentário é o tecido que cobre a coroa do dente. Então é isso que a gente vê na boca, certo? É o esmalte dentário. Vou mostrar para vocês mais uma figura, tá? Então, essa parte, todo esse tecido que recobre, né? No caso, seria daqui para cá, seria o esmalte dentário, tá? Formado de cálcio, água e algumas matéria orgânica, algumas proteínas, mas praticamente 97% todo é de cálcio, o esmalte. Então, gente, por baixo do esmalte a gente vai encontrar a dentina, tá? Que é a substância que se encontra debaixo do esmalte e do cemento do dente. Ela não é tão dura quanto o esmalte, lembre-se que o esmalte é o mais duro e compõe a maior parte do dente, né? A cor da dentina refletida através do esmalte é a responsável pela cor do dente. Como a dentina é mais macia que o esmalte, não é tão dura quanto o esmalte, se a deterioração passar pelo esmalte,
que quando ocorre uma desmineralização e invadir a dentina, ela pode se espalhar muito. Vou explicar aqui para vocês, tá? Onde a gente vai ver aqui um corte também transversal. Aqui seria o esmalte do dente, tá, gente? O esmalte do dente. Aqui seria a dentina, que é do que a gente está falando. Aqui a dentina, ó, tá? Aqui a dentina. O esmalte, ele é translúcido, então a cor do dente da gente, quem dá não é o esmalte, é a dentina. A cor que a gente vê dos dentes, tanto os mais esbranquiçados quanto mais amarelados, tá? Porque o esmalte, ele é mais translúcido e a cor que a gente vê é a da dentina, que é refletida através do esmalte, tá? A dentina é um tecido menos duro do que o esmalte, então se, vamos supor, um processo de cárie, onde há uma desmineralização do esmalte, e esse processo consegue atravessar o esmalte, que é bastante duro, quando ele chega aqui na dentina, a cárie se espalha muito mais rápido, porque a cárie não é tão dura quanto o esmalte, tá? Não é tão dura quanto o esmalte, então, e ela, se você for ver, ela é bem mais... em maior quantidade, ela é maior do que o esmalte, tá? Então é uma camada que fica por baixo do esmalte do dente, é a dentina. O cemento é a substância que cobre a raiz do dente. Ele também, o cemento, é muito fino e não é tão duro quanto o esmalte, mas tem uma dureza já mais semelhante ao osso. O cemento pode ficar exposto na cavidade oral através da retração gengival. Essa superfície pode ficar muito sensível às mudanças de temperatura na boca, ao quente e ao frio. Então, gente, olha só. Aqui é o esmalte, né? Aqui em amarelo, em laranja, é a dentina, tá bom? E quando a gente vê o esmalte aqui na coroa do dente, e essa linha que fica aqui, esse tecido que fica aqui, entre a raiz e o osso que está coberto por gengiva, a gente chama de cemento. É bem fininho, mas recobre toda a raiz, tá? O cemento. E o cemento, ele é extremamente sensível. Normalmente, quando a gente tem algum problema de gengiva, que existe uma retração da gengiva, que esse cemento fica exposto na cavidade bucal, a gente sente muita dor, aquela sensibilidade ali no pezinho do dente. Normalmente isso acontece quando há exposição de alguma parte da raiz do cemento que cobre a raiz, entendeu? Então aquilo ali fica bem sensível, porque realmente é uma região bastante sensível. Mas normalmente em condições saudáveis, o cemento é todo recoberto por gengiva, trazendo proteção e evitando esse tipo de sensibilidade nos dentes, tá bom? E por fim, a região mais interna da estrutura dentária, o tecido mais interno, que é a polpa dentária, que é onde a gente vai encontrar todos os nervos e vasos sanguíneos que irrigam o dente, né? Então aqui a gente poderia dizer que é o coração do dente, tá? É a polpa do dente, é o que dá a vida ao dente. É onde a gente encontra os nervos e os vasos, as artérias, as veias, as pequenas artérias, as pequenas veias, a vida do dente tá aqui. A polpa do dente, tá? Então quando a cárie passa o tecido mais duro, que é o esmalte, passa na dentina a cárie já se espalha mais rapidamente, porque a dentina não é tão dura quanto o esmalte. E a cárie chega aqui na polpa, normalmente é quando a gente começa a sentir fortes dores. Por quê? Porque é dentro da polpa que estão os nervos, os vasos sanguíneos e os nervos. Então, normalmente, quando a cárie já chega aqui, é quando a gente precisa fazer um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, tá? Que também a gente vai estudar mais na frente um pouco, mas só para vocês saberem, né, que a polpa é a região mais interna do dente, tá? Tanto tem um pedaço de polpa na coroa, quanto tem a polpa na raiz, tá bom? Então a polpa está em todo o dente e é a parte realmente onde está todos os nervos, os vasos sanguíneos, toda a vida do dente está aqui, na polpa dentária. Então, gente, vocês conheceram
a divisão anatômica do dente, né, que a gente divide em coroa, colo e raiz. Vocês conheceram os principais componentes do dente, que é o esmalte, a dentina, o cemento e a polpa. E agora a gente vai conhecer os grupos dentais. Quais são os dentes que a gente possui? Quais são os grupos de dentes, tá? Então, os grupos de dentes são 4. São os dentes incisivos, os dentes caninos, os dentes pré-molares e o grupo de dentes molares, tá? Então, nós temos os 4 grupos de dentes nos humanos, que é o que a gente vai estudar agora. Então, gente, esse aqui são os dentes incisivos, tá? Que tem ali a figura. É a incisão dos alimentos ou o ato de cortar os alimentos em partículas menores é realizado pelas peças dentárias situadas anteriormente, né, na frente da boca, cujo o conjunto é denominado de dentes incisivos. Os incisivos são dentes espatulados e cuneiformes, tá? A gente chama que ele tem fórmula de espátula e ele nesse sentido parece um cone, tá? Isso aqui são os incisivos. A gente vai ver aqui os incisivos, que são os dentes responsáveis para a gente cortar os alimentos, antes de triturar, certo? Os incisivos ficam na parte anterior, né? Nós temos 4 dentes incisivos superiores e 4 dentes incisivos inferiores, tá? Então, no total, nós temos 8 incisivos na nossa boca, 4 superiores e 4 inferiores. Então, gente, a gente aqui vai ver os incisivos, tá? No caso aqui são os incisivos superiores e aqui os incisivos inferiores, tá? Aqui são os incisivos centrais superiores e aqui embaixo os 2 incisivos centrais inferiores. Aqui são os incisivos laterais inferiores e os laterais superiores, tá, gente? Lá na frente, na próxima aula, a gente vai estudar cada dente separadamente, mas aqui é só para vocês terem uma noção. Os dentes incisivos são 8, 4 superiores e 4 inferiores. Então, depois dos incisivos, a gente vai achar os dentes caninos, né? A dilaceração dos alimentos ou o ato de rasgar e reduzir as substâncias alimentares a partículas menos compactas é realizada pelo grupo de 4 dentes, que são os caninos, que seguem aos incisivos na sequência normal dos dentes nas arcadas dentárias. Os caninos possuem formas aguçadas e são de volume maior do que os incisivos, tá? Então aqui a gente vai ver os incisivos. Os incisivos têm uma raiz longa e eles têm uma forma bem aguçada, tá bom? Dá para ver bem ali. A gente também vai estudar mais na frente cada dente separadamente, tá? Aqui é mais para a gente saber a função de cada dente. Então, os caninos são importantíssimos para todo o nosso processo também de dilacerar o alimento antes dele ser triturado, tá certo? A gente vai encontrar 4 caninos nas arcadas dentárias normais, são 2 caninos superiores e 2 caninos inferiores, tá? Do lado direito e esquerdo. Então, os caninos também são importantíssimos. Gente, os dentes anteriores, né, que são os incisivos e caninos, são os dentes anteriores que ficam na parte anterior das nossas arcadas dentárias, tanto superior como inferior. Além das suas funções, que vocês já viram, eles são importantíssimos na estética bucofacial, tá? Os dentes anteriores, eles dão toda a estética da nossa arcada dentária. Primeiro porque eles ficam realmente numa porção mais posterior, então eles é quem preenche, eles é que são responsáveis pela maior parte do que a gente vê no sorriso, tá? Então os dentes anteriores são os incisivos e os caninos. Lembre-se que são no total 8 incisivos e no total 4 caninos. 4 incisivos e 4 caninos e 2 caninos superiores e 4 incisivos e 2 caninos inferiores, tá bom? E são importantíssimos também na estética, né?
na estética facial. Esses são os dentes anteriores. Agora a gente vai ver um pouquinho dos dentes posteriores, tá? Que são o quê? Os pré-molares e os molares. A trituração dos alimentos é feita pelos pré-molares e molares. Este fato deve-se à presença de saliências, sulcos e depressões mais ou menos acentuadas que tornam os pré-molares e molares aptos a desempenharem suas funções de reduzirem substâncias alimentares a partículas mais facilmente deglutíveis e digeríveis. Então, gente, toda a parte de trituração dos alimentos, os grupos dentários responsáveis são os pré-molares e molares, tá bom? Então, que constituem os dentes posteriores. A gente mais na frente, como eu já falei, vamos estudar os dentes todos, vocês vão conhecer todos os dentes, né, de forma separada, estudar o número, a numeração dentária, que isso tudo vai ser na próxima aula, tá? Mas aqui é importantíssimo vocês conhecerem esses sulcos e depressões que a gente encontra na face oclusal dos dentes, que é a parte de cima dos dentes, que facilitam com que o dente os alimentos sejam triturados para que a gente possa, juntamente com a saliva, os alimentos já triturados, juntamente com a saliva, formar o bolo alimentar, que vai ser deglutido e facilmente digerido após, tá? Então, os dentes são importantíssimos, cada um com as suas funções e todos de fundamental importância para que todo o nosso sistema digestivo aconteça da melhor forma possível, tá? Sem falar nas funções da fala, da estética, né? Como eu já falei, os dentes têm inúmeras funções no nosso organismo e a gente tem que saber cada uma delas, a importância de todas as funções, para que a gente possa saber a importância da manutenção da saúde bucal na nossa vida, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à parte de anatomia dental, onde nós vamos aprender toda a numeração dos dentes, tá? Cada dente possui um número. A gente vai conhecer cada dente um por um e conhecer a numeração e, além disso, conhecer todas as faces dos dentes, tá bom? Que também, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!